que é distrofia muscular, de Duchenne especificamente? Então, a distrofia muscular é uma doença onde você tem uma mutação genética que vai determinar a degeneração do teu músculo. Então, existem dezenas de formas diferentes de distrofias, mas a mais comum e também a mais grave é a distrofia de Duchenne, onde os meninos que têm essa mutação, ela só afeta meninos, tem uma ausência de uma proteína chamada distrofina, que é uma proteína da capa da célula muscular. E por causa da falta dessa proteína, o músculo começa a degenerar. No começo você vê que tem ainda uma regeneração, mas depois de 2 ou 3 anos, a degeneração, a perda muscular é maior do que a regeneração. E esses meninos então vão perdendo progressivamente a força motora, a força muscular. Então, aos 2 ou 3 anos a mãe nota que a criança está caindo muito, depois ela não consegue mais subir escada e com 10, 12 anos de idade eles não conseguem mais andar. E a doença vai progredindo, nas fases mais adiantadas eles têm dificuldades respiratórias, eles têm fraqueza dos membros superiores e se não tiverem cuidados muito especiais, eles não chegam aos 20 anos de idade. Então hoje, com a ajuda respiratória, com outros cuidados, a sobrevida tem aumentado bastante, mas é uma doença progressiva e bastante grave. E qual a incidência na população? A incidência é de 1 em cada 3.500, 4.000 meninos. Só afeta meninos? Só afeta meninos. Aqui no Brasil ela é amplamente diagnosticada ou ainda não? Sim, ela é bem diagnosticada e a incidência no Brasil, a gente imagina que seja igual ao resto do mundo. Então, é uma doença que afeta igualmente todos os grupos étnicos e todas as classes sociais. A gente estuda esses pacientes há muito tempo e, inclusive, um dos primeiros trabalhos que eu publiquei, na década de 80, ajudou a localizar, a mapear o gene, onde é que ele estava localizado no cromossomo X. E depois, então, se descobriu que uma outra forma de distrofia, que é causada por mutações no mesmo gene, tem uma evolução mais lenta, uma progressão mais benigna, porque os pacientes, ao invés de não produzir distrofina nenhuma, como na distrofia tipo Duchenne, eles produzem alguma distrofina. Então, essa distrofia foi chamada de distrofia tipo Becker. E se descobriu que existe uma correlação entre a quantidade de distrofina e a progressão do quadro clínico. Então, quanto mais distrofina você produzir, mais leve é o quadro clínico. Tá? Então, esses pacientes que têm distrofia tipo Becker, alguns param de andar aos 20 anos de idade, outros aos 30, aos 40, e alguns conseguem até andar depois dos 60 anos. Tá? Então, quando se descobriu isso, todas as ideias de terapia, todas as estratégias terapêuticas começaram a focar na distrofina. E como é que se poderia aumentar a quantidade de distrofina para poder melhorar o quadro clínico. Voltando só um pedacinho, explica pra gente qual a relação entre descobrir o gene e a doença. Quer dizer, o que esse gene implica? Esse gene codifica proteínas? Queria que você explicasse esse processo. Então, para você entender uma doença, o que causa uma doença, o primeiro passo é achar o gene. Tá? Então, identificar qual é o gene que causa essa doença. E o segundo passo é dizer, bom, o que esse gene faz? Tá? Então, quando se mapeou o gene, que foi na década de 80, o próximo passo é, bom, e aí, o que o gene da distrofia, que causa a distrofia tipo Duchenne, faz? E aí se descobriu que ele codificava uma proteína, que foi chamada de distrofina, e que é uma proteína muscular, e que fica no envoltório da célula muscular. Tá? A gente chama do citoesqueleto da membrana muscular. E quando, nos pacientes com distrofia tipo Duchenne, essa proteína está ausente. Então, por causa disso, você tem proteínas que são extremamente importantes para o músculo, que saem do músculo e caem na circulação, e outras proteínas ou outros produtos que não deveriam entrar na célula muscular, entram na célula muscular, por exemplo, o cálcio é uma delas, e acabam então levando à degeneração muscular. Como vocês estudam na prática a distrofia de Duchenne? Então, você tem vários modelos para estudar a distrofia de Duchenne. O primeiro é um camundongo,
que foi descoberto por acaso, a gente chama de camundongo MDX, que não tem distrofina. Então, tem uma mutação no gene da distrofina, não tem essa proteína no músculo, mas, surpreendentemente, ele tem um quadro muito benigno. Tá? Ele tem uma sobrevida normal, tem alguma fraqueza no diafragma, mas se você não estudar muito de perto, você nem percebe que esse camundongo tem algum problema. Tá? Então, por muito tempo, se acreditou que o camundongo não tem a quadro clínico porque ele é pequenininho. Então, as fibras musculares do camundongo não sofrem o mesmo estresse, né, de contração que um músculo grande, e por isso, então, que ele tem um quadro benigno. E o que levou muito a acreditar isso é que se descobriu depois um cachorro que tem também mutações no gene da distrofina e que também tem ausência dessa proteína. E o cachorro tem uma forma clínica muito semelhante à forma humana. Tá? Então, o cachorro que é grande, ele tem uma doença grave, 80% deles não chegam aos 2 anos de vida e eles têm, normalmente, uma distrofia muito grave. Por que você precisa estudar nesses animais? Primeiro, porque qualquer tentativa terapêutica a gente quer estudar nesses animais. Então, o modelo do camundongo, ele é importante para dizer, olha, eu vou tentar aumentar a distrofina no músculo. Tá? Será que a estratégia que eu estou usando está aumentando a distrofina? Então, para isso, para estudos funcionais, o MDX é muito bom. Mas a gente consegue avaliar muito pouco em relação ao efeito clínico que isso está causando. Tá? Então, tem essa grande limitação. O cachorro não. O cachorro a gente pode, se tentar um tratamento, a gente pode ver se tem um efeito clínico. Então, nós estamos trabalhando com células-tronco em cachorros que têm distrofia e nós aumentamos muito a expectativa de vida desses cachorros que foram injetados com células-tronco de tecido adiposo. O melhor resultado que nós obtivemos foram células-tronco retiradas de tecido adiposo. E mais ainda, nós conseguimos fazer um segmento de já 7 anos, mostrando que não foram formados tumores, que não houve efeitos colaterais. Então, isso está sendo extremamente importante para a gente pensar em tratamentos futuros em pacientes. Agora, qual é o limite desse modelo do cachorro em relação a nós, humanos? O limite é que o cachorro também vive menos do que os humanos, né? Depois tem todos os limites éticos, né? Você com o cachorro, você tem que tratar ele como se fosse gente, né? Então é muito mais difícil você fazer pesquisas com cachorros. Os cachorros são raros, né? Você não encontra eles toda hora. Então tudo isso são os limites que a gente tem pesquisando cachorros, né? Vamos falar especificamente do artigo que foi publicado na Cell. Qual foi a sacada para chegar a essa ideia da pesquisa? Então, a primeira sacada é que nós descobrimos, por acaso, um cachorro que tinha o mesmo defeito genético que os outros, não tinha distrofina no músculo e tinha um quadro muito leve, a tal ponto que a gente achava que ele não tinha nada. Nós repetimos o exame do DNA dele várias vezes para ter certeza que a gente não estava errando, né? E aí quando a gente fez uma biópsia muscular, viu que realmente ele não tinha distrofina no músculo. E esse cachorro vivia pulando a cerca, né? E acabou tendo vários filhotes. E um deles apresentou o mesmo quadro clínico que ele. Então, o Ringo, que foi o primeiro cachorro, viveu 11 anos, que é uma sobrevida normal para cachorros de porte grande. E o filho dele está com 9 anos e meio. Então, está mostrando o mesmo quadro, a mesma progressão, né? Então, pela primeira vez, se mostrou que você podia ter um músculo grande, funcional, sem distrofina. Tá? Então, mostrando que a gente pode ter outros caminhos de tratamento que não seja tentar aumentar a quantidade de distrofina. Tá? E aí, então, vamos tentar descobrir o que acontece com esses cachorros, né? Então, na primeira parte da pesquisa,
foi feito em colaboração com o professor Sérgio Wierzchowski, do Instituto de Química, e a gente fez um estudo que a gente chama de array. Então você compara o músculo dos animais muito afetados com os cachorros, esses dois cachorros, né, que tinham um quadro clínico benigno, e com cachorros normais. E aí nós vimos então que a expressão dos genes que a gente estudou, eles eram muito mais semelhantes aos normais do que aos muito afetados. Tá? E aí alguns genes se expressaram de maneira diferente e a gente chamou eles de genes candidatos. Então, bom, esses são os genes que vale a pena estudar. Né? Então, essa parte da pesquisa foi toda feita aqui. E aí a Natácia foi para Harvard para continuar o estudo. Né? E aí ela teve uma colaboração extremamente importante com um grupo do Broad, que são especialistas em estudos genômicos. Tá? Então, a partir do DNA desses dois cachorros, de cachorros normais e de cachorros muito afetados, eles disseram, olha, tem um gene candidato, que é esse JAG1, entre esses que a gente já tinha selecionados como genes candidatos, com a ajuda do professor Sérgio Wierzchowski. O gene já é conhecido. O que nós descobrimos é que era ele o responsável pelo quadro benigno da distrofia muscular nos cães. E ele tinha alguma função já explícita antes? Ele tinha funções, mas não diretamente relacionadas com o músculo, mas se sabe que ele atua numa via de regeneração muscular. E talvez seja pelo lado da regeneração que ele resolva a distrofia ou não? É isso que a gente agora vai tirar limpo. A gente acredita que sim, mas a gente precisa fazer mais pesquisas, mais estudos para poder comprovar isso. Aí, qual foi o próximo passo? Que a gente chama de estudos funcionais. E aí ela fez estudos, então, em um peixe que a gente chama de zebrafish. É um peixe que tem também uma mutação na distrofina. Tá? E aí, quando você cruza os peixes, você espera que tenha 25% de afetados. Você vê os afetados porque eles têm uma birefringência anormal, uma transparência anormal. Tá? E aí, o que se observou? Que quando você aumentava a expressão desse JAG1, que é o que acontece no ringue, no soufflé, 75% dos peixes que deviam ser afetados não foram afetados. Então, se resgatou o quadro clínico nesses peixes. Tá? Então, que era mais o que a gente chama de uma prova funcional, que esse é o gene que realmente está explicando o quadro clínico dos dois animais. Em termos de abordagem terapêutica, o que isso representa? Então, representa que agora a gente pode imaginar que se aumentar a expressão desse gene, a gente pode melhorar o fenótipo, o quadro clínico de pacientes. Né? Então, quais vão ser os próximos passos? Primeiro, a gente vai ter que comprovar isso em outros modelos, porque foi comprovado no peixe, a gente tem que comprovar agora no camundongo. Se comprovar no camundongo, a gente pode dizer, bom, então agora vamos tratar os cães graves com essa mesma abordagem. E se realmente, então, a gente resgatar o quadro clínico nos cães graves, aí a gente, bom, vamos partir para os pacientes. Quando a gente fala de aumentar a expressão de um gene, é aumentar a quantidade de proteína que ele faz. Tá? Como é que a gente aumenta a quantidade de proteína? Uma das estratégias é você isolar o gene, colocar num vetor, que pode ser um vírus, ou talvez até uma célula-tronco, e fazer ela chegar no músculo. Essa é uma das maneiras. Mas a outra maneira é farmacologicamente. Então, existem meios de você produzir esse gene, produzir a proteína desse gene e fazer uma droga que você tomaria ou injetaria e seria mais fácil do que você injetar um vírus. E ele age só no músculo ou ele pode ter um efeito sistêmico? É uma boa pergunta. Ele pode ter um efeito sistêmico, mas o que a gente espera é que, como
o efeito dele se regenerar músculo, talvez ele seja inócuo em outros tecidos. Pensando nos estudos que são feitos no mundo, e essa abordagem de vocês, queria que você comentasse a diferença. Então, essa abordagem vai quebrar um paradigma, porque no mundo inteiro todo mundo está focando na distrofina. Como é que a gente pode aumentar a expressão de distrofina? E, infelizmente, os trabalhos que já estão na clínica não estão mostrando nenhum resultado muito animador. Teve um primeiro ensaio terapêutico com centenas de pacientes que foi interrompido. Começou-se um novo estudo, tentando uma nova abordagem, mas sempre pensando em aumentar a quantidade de distrofina. Quais são os problemas dessas abordagens? Primeiro, que dependendo da mutação, você pode resgatar ou não, tá? Porque o gene da distrofina é um gene gigantesco. E aí o que se sabe? Se tiver uma mutação na parte central do gene, é mais fácil de resgatar. Porque você, nas ligações que ele tem com as outras proteínas, se você puder manter, você pode resgatar de uma maneira melhor. Agora, se ele tiver uma mutação em sítios em que ele se liga a outras proteínas, é muito difícil você resgatar. Então, essa é um dos primeiros problemas em relação a esses tratamentos. Você, dependendo do tipo de mutação que o paciente tem, você vai poder ajudar ou não. E a outra abordagem só serve para mutações específicas. Então, só talvez 10% dos pacientes poderiam ser enquadrados nessa abordagem. Mas, de qualquer maneira, a outra abordagem também tenta aumentar a quantidade de distrofina. Mas e de vocês? Então, a nossa... Aliás, nós temos duas abordagens. Essa é uma nova e a outra com células-tronco. Não, mas essa especificamente do paper. Então, essa do Diaguana, a grande vantagem é que se ela funcionar, não vai importar o tipo de mutação. Né? A gente imagina que a gente vai poder regenerar mais o músculo, aumentar a divisão muscular, né? E com isso manter o músculo funcionando durante muito mais tempo. Mesmo que não produza distrofina? Mesmo que não produza distrofina, porque a gente mostrou nos cachorros que eles não produzem a distrofina e eles têm uma sobrevida normal. Então, de alguma maneira, eles compensam, né? E a gente, então, quer usar esse mesmo segredo deles, né? Para poder manter o músculo. E tem uma outra coisa importante. Foi descoberto recentemente nos Estados Unidos, na Califórnia, nós colaboramos com esse trabalho, uma outra colônia de cães labradores que também não tem distrofina e que também tem um quadro benigno, tá? A tal ponto que é benigno que eles são vendidos como cachorros normais e a gente não tem pouco acesso a esses cachorros. Foi descoberto por acaso, porque um deles foi fazer uma vasectomia e a veterinária, quando foi fazer a vasectomia, ela faz como rotina um monte de exames. E descobriu que ele tinha uma enzima, essa enzima creatinofosquinase, que normalmente está muito aumentada no sangue de todos os pacientes e dos cachorros, estava aumentado nesse cachorro. Aí ela disse, bom, alguma coisa está acontecendo. Ela fez o estudo do músculo e viu que ele também não tinha distrofina. Então, isso comprova que não são só esses nossos dois cachorros, que existem mais cachorros grandes, essa que é a sacada, sem distrofina e com um quadro muito benigno. Para terminar, é para o paciente já procurar o seu médico e ver qual é essa solução, não? Não, isso ainda são pesquisas. A gente sabe que entre pesquisas e achar um tratamento leva um tempo, mas eu acho que é uma esperança nova para os pacientes e saber, olha, mesmo que teu filho não tenha distrofina, existem outras estratégias que a gente espera que possam se transformar em tratamento. Quem é essa pesquisadora que foi para Boston? Então, é a Natácia. Ela foi minha aluna de iniciação científica, então desde o começo ela está no nosso laboratório. E ela começou trabalhando com células-tronco e com os cães. Então ela estava envolvida desde o começo e ela ajudou a caracterizar esses cães e dizer, olha o que está acontecendo com esses cães, eles não têm distrofina e são normais, né?
E aí ela disse, olha, eu quero continuar esse trabalho. Então foi um trabalho muito também árduo da parte dela, né? E a colaboração com um grupo de Harvard, é um grupo com o qual eu colaboro há muito tempo, que trabalha com distrofia, onde, no laboratório que ela ficou, que é o Lou Kunkel, que por sinal foi quem descobriu o gene da distrofia, né? Na década de 80. Então foi a pessoa certa no lugar certo. É. Então, quando eu entrei em contato com ele, falei, olha, ela está querendo ir continuar o trabalho, ele abriu as portas, e agora me contou que está muito triste que ela está voltando. Ela, desde a iniciação científica que ela foi para o meu laboratório, sempre foi uma pessoa assim, muito interessada e muito dinâmica e muito motivada. Eu acho que um jovem pesquisador tem que ser motivado. E aí ela trabalhou comigo então no mestrado, no doutorado, e depois quando ela terminou o doutorado, ela disse, olha, a gente precisa continuar essa pesquisa, e a gente pensou, né, no laboratório do Kunkel, que era a pessoa que descobriu o gene da distrofina e com quem eu tinha uma colaboração há muito tempo. Então eu escrevi para ele aceitou ela, e foi assim que a pesquisa continuou. E depois ela que foi atrás do pessoal da genômica, porque não é a especialidade dele, para tentar fazer todo um estudo de bioinformática para achar o gene, que não é uma coisa trivial. Inclusive porque se tem pouco conhecimento do genoma do cachorro. Então, foi fundamental essa colaboração deles para a gente identificar o gene, dizer, olha, é esse o gene, vamos focar nele, vamos fazer os estudos funcionais com esse gene de iguana. Hoje, você fazer uma pesquisa sozinha é impossível. Você precisa de competências em várias áreas, né? E aí, o que eu acho que uma das grandes qualidades dela foi ir atrás das pessoas certas, né, que poderiam ajudar nas várias competências. Então, não teria sido possível se primeiro esse estudo do array, que foi muito importante, o professor Sérgio Verjovski, que já conseguiu dizer, olha... E aí ela tem um papel muito importante, porque ela foi atrás dos cachorros todos que já tinham sido adotados por várias famílias, porque ela queria os parentes, né? Então, ela viajou pelo Brasil todo para ir atrás. Tá? Essa foi, quer dizer, quando a gente fala que pesquisa é 1% de inspiração e 99% de transpiração, isso é verdade, você tem que ir atrás. Então ela foi atrás, fez essa primeira parte da pesquisa, depois quando ela foi para os Estados Unidos, foi ela que foi atrás do pessoal da Broad para fazer a parte de bioinformática. Então eu acho que ela teve assim um papel muito importante de dizer, olha, vamos procurar quem melhor em cada área para a gente conseguir fechar esse quebra-cabeças. Ter uma publicação na Cell é algo relevante? Nossa, é o que a gente mais sonha. Né? As três grandes revistas para o nosso meio são Nature, Science e Cell. Né? E Cell realmente é uma coisa que a gente quer, todo pesquisador diz, eu quero ter uma publicação na Cell. Né?